Os emissários. Nunca te deixarei, nem te desampararei. Paulo. Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Após o desencarne do Mestre Jesus, continuou ele manifestando-se aos seus discípulos, conforme nos narram os evangelhos, dando orientações e fortalecendo os companheiros que ainda permaneciam à frente da sagrada batalha entre o bem e o mal em nosso mundo. Mesmo após o término da primeira fase da implantação do Evangelho em nosso orbe, continuou Jesus a enviar emissários para orientar e propagar suas verdades aos homens. Esses missionários encarnaram em diversos países, fazendo parte de vários movimentos religiosos, buscando trazer-nos, sempre através da inspiração amorosa do Mestre Jesus, elevados conceitos espirituais. Terminaram, quase sempre, suas tarefas redentoras em nosso meio com o sacrifício de suas próprias vidas. São considerados santos, avatares, gurus, mestres, de acordo com as tradições e segmentos religiosos dos quais participaram em vida, mas todos representantes de uma mesma verdade e um só Senhor, Jesus. Decorridos quase 2000 anos da passagem do Mestre em nosso meio terreno, a humanidade já atingira um nível evolutivo que comportava maiores esclarecimentos sobre a mensagem que Jesus nos deixara. E como ele havia prometido, chegara o momento de ser retirado o véu que ocultava o mundo espiritual. E este se torna manifesto através da voz de inúmeros espíritos superiores, comandados por aquele que seria designado como o Espírito da Verdade, o próprio Cristo. O surgimento do Espiritismo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus. João, capítulo 20, versículo 21. O mundo havia mudado, evoluído. As antigas tradições religiosas já não exerciam o mesmo poder. Não tinham mais força para utilizar seu domínio tirânico e aterrador. Um novo período surgia. Clamava-se por liberdade em todos os sentidos, e ela se manifestava em todas as áreas do viver, na política, na ciência, nas artes e, fundamentalmente, na filosofia e na religião. A França tornou-se o berço desse movimento, e lá reencarnaram espíritos valorosos, dando impulso firme a essa revolução do conhecimento. Nasce então na cidade de Lyon, França, em 1804, aquele que com o pseudônimo de Allan Kardec teria a missão de expor ao mundo a doutrina de Jesus, com uma nova visão, ampliada e clara, ditadas por espíritos superiores, comandados pelo próprio Cristo, movimento este que viria a ser conhecido como Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo pode ser entendido como a mensagem de Jesus com uma nova luz, na qual as verdades simples que o Mestre ensinou nos são mostradas por espíritos superiores, de uma forma mais ampla e de fácil entendimento. As interpretações diferentes dos ensinamentos do Evangelho, que dividiram em grupos isolados, contrários entre si, os seguidores do Mestre, após essa nova manifestação do Cristo em nosso meio, deixam de ter sentido desde que seja eliminada a vaidade e o orgulho dos líderes religiosos, para que se concretize a predição: um só pastor e um só rebanho.
A evolução do movimento espírita. A caridade jamais se acaba. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Quase um século e meio já se passou desde o lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Desencadeou-se após o trabalho de Kardec uma série de outros compêndios, nos quais diversos espíritos mensageiros do Cristo, com a colaboração de um outro número de médiuns devotados, deram ao mundo valiosas e importantes lições e esclarecimentos sobre o mundo espiritual e a vida eterna, aumentando ainda mais a luz sobre os ensinamentos do Cristo de Deus. Aqui em nosso país, a generosidade divina foi imensa, permitindo em nosso meio não só as mensagens consoladoras e esclarecidas de espíritos de alta estirpe, bem como a presença física de missionários como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Anália Franco, Caibar Schutel, Chico Xavier, Divaldo Franco e inúmeros outros que comprovaram e comprovam que é possível viver de acordo com os ensinamentos evangélicos, trazendo em suas próprias vidas um exemplo de renúncia às coisas mundanas e um amor ao Cristo a ser imitado. O Evangelho, já há algum tempo, vem sendo estudado e comentado em muitas casas espíritas, onde se tenta reproduzir o movimento inicial dos primeiros agrupamentos cristãos. Nesses templos de vivência evangélica, por meio da orientação segura e elevada de espíritos protetores, aconselha-se o estudo sistemático e criterioso dos ensinamentos do Cristo, e aqueles que assim procedem encontram, desde os primeiros momentos, sensíveis melhoras em suas vidas. O estudo habitual da mensagem de Jesus esclarece, consola e nos dá a certeza de sermos amados e protegidos por Deus. Conduz-nos a uma vida reta e com grande paz interior, eliminando muitos problemas com essa nova forma de pensar e agir. Como todo grande objetivo, estudarmos e tentarmos praticar os ensinamentos do Evangelho requer determinação e força de vontade. Necessitamos criar o hábito da meditação e da oração diária, se desejarmos realmente alcançar a paz e a alegria interior que delas decorrem. No intuito de auxiliar nesse mistério, algumas sugestões e explicações que devem ser lidas e meditadas com um bom senso cristão serão dadas a seguir. Os hábitos. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Tudo o que fazemos constantemente e de uma mesma forma tende a tornar-se um hábito. Cada um de nós tem suas preferências e necessidades, e por isso podemos criar diversos tipos de hábitos. Existem hábitos negativos e prejudiciais, como o de beber, de fumar, de comentarmos de forma depreciativa sobre a vida dos outros, de discutirmos por tudo, de comermos demasiadamente, e muitos outros, que prejudicam nosso corpo físico, espiritual e, consequentemente, nossa evolução. Outros hábitos são criados que não nos prejudicam e tampouco ajudam. São apenas pequenas preferências, tais como um determinado horário para despertarmos ou dormirmos, para almoçarmos ou jantarmos, a forma como nos vestimos e tantos outros. Existem também aqueles, na verdade ainda em menor número, que são os que nos conduzem a uma vida mais ampla e saudável, tanto física como espiritualmente. Podemos citar como hábitos positivos a alimentação criteriosa, comedida e saudável, a prática regular de exercícios físicos de acordo com nossas aptidões,
a leitura e a conversação sadias e o hábito que se deseja implantar em todo buscador sincero das verdades eternas, o de estudar e meditar sobre o Evangelho do Cristo, diariamente, tentando aplicá-lo nas nossas relações e atividades diárias, de uma forma constante e de maneira que as sábias lições estejam permanentemente em nossas mentes, auxiliando-nos em cada pequeno gesto e atividade do nosso cotidiano. Criando o hábito. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Muitas pessoas costumam afirmar que não possuem tempo para estudar, para ler e até mesmo para orar. Se por acaso nos encontramos nesse grupo, podemos fazer uma experiência. Escolher um dia da semana, qualquer um, e fazer um minucioso relato. Um relatório detalhado de todas as atividades e ocupações desse dia, desde o despertar até o momento do recolhimento ao leito. Anotar o tempo gasto com conversas e comentários feitos com colegas e familiares, o tempo perante os programas, noticiários e novelas da televisão, o período livre no horário das refeições e o da ida e retorno do trabalho, e todas outras pequenas atividades. Se anotar tudo criteriosamente, chegará com certeza à conclusão de que alguns minutos por dia poderiam ser utilizados em uma coisa muito importante, mais importante do que tudo que tenha feito: o contato com a força suprema, Deus. Qualquer compromisso, qualquer atividade será sempre menos importante do que nosso contato com Deus. E à medida que vamos intensificando e nos aprofundando nesses períodos de harmonização com o Pai, mais harmonia vamos encontrando em nossas vidas, e a paz que dela emana passa a preencher cada minuto de nossas existências. Se ainda a oração não é um hábito em nossas vidas, e a ela não recorremos várias vezes nos nossos dias, podemos então começar por um período diário, de preferência pela manhã, no primeiro momento disponível, logo ao despertarmos, enquanto nossas mentes se encontram mais leves, e nos fortaleceremos para todas as atividades do dia. Começarmos nosso dia com esse contato com Deus, através da meditação sobre o Evangelho de Jesus, fará com que tenhamos ao nosso lado, durante todo o dia, as sugestões de protetores espirituais que se afinizarão com nosso objetivo de reforma interior e elevação espiritual. Usando, no início, um pouco de força de vontade, logo estaremos criando um hábito, e como já podemos concluir, muito salutar.